Quais são as três armas espirituais do cristão que podemos combater o inimigo? Nós iremos aprender nesta aula de hoje sobre as três armas espirituais do cristão. A paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala aqui é o irmão Erivan. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meus irmãos, hoje nós iremos aprender sobre as três armas espirituais do cristão. Mas antes de nós entrarmos nas três armas espirituais dos cristãos, nós precisamos compreender que essas três armas eram para combater quando o inimigo ele vai vir diante de nós. É por isso que eu já convido a você que não assistiu o vídeo anterior sobre os três inimigos do cristão. Corra lá, vá lá, você vai assistir, você vai entender mais um pouquinho desta aula. Mas para nós entendermos, nós precisamos compreender as estratégias que o inimigo ele usa para querer nos tirar do alvo, nos tirar do foco. Porque para mim usar essas três armas espirituais, eu preciso entender quais são as estratégias de Satanás. E eu separei seis estratégias que o inimigo usa para querer parar o cristão. Eu vou mostrar essas seis estratégias e vou mostrar como você combate ela. A primeira estratégia do cristão para combater ou para tirar a fé do cristão que Satanás usa é arrancar a boa palavra do seu coração. O inimigo ele vai fazer de tudo para arrancar a boa palavra do seu coração. É por isso que eu peço a você, se puder, abra a vossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 19, que diz assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata. E o que foi semeado no seu coração, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então o inimigo ele vai tentar arrancar a boa palavra do coração do ser humano. Então a primeira estratégia de Satanás para tirar a pessoa da presença de Deus é conseguir tirar a palavra da salvação, a palavra de Cristo do seu coração. A segunda estratégia que o inimigo usa para querer arrancar o homem da presença de Deus é buscar posições com mentiras. Satanás ele coloca na mente das pessoas que mentir é normal, mentir não é errado. E com isso ele faz com que o homem se embarace, se torne uma bola de neve dentro da vida espiritual, e ele não tem mais temor de ouvir a Deus e de ouvir a sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 3. A Bíblia diz que Ananias e Safira mentiram diante dos apóstolos. E o Espírito Santo encheu o coração de Pedro e Ananias. Por que tu mentiste? Então Ananias mentiu para ter uma alta posição. Vamos dar tanto de oferta e vamos esconder o tanto. Então o inimigo entrou no meio da igreja primitiva com o espírito de engano, o espírito da mentira. Então o inimigo ele vai buscar essas altas posições. Não tem nada a mentir com isso. Não tem nada a fazer isso. Não, é só uma mentirinha de nada. Então o inimigo ele está entrando dessas maneiras. O inimigo também, irmãos, ele usa uma estratégia muito comum. Ele tem usado muitas pessoas para nos trair. O inimigo ele usa pessoas para trair. Quero que você abra comigo Lucas, capítulo 22, versículo 3 e versículo 4. Olha o que é que a Bíblia vai dizer. E entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Judas estava com Jesus. Judas andava com Jesus. Só que o inimigo entrou no coração de Judas para trair Jesus. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões de como lhe entregaria. Então Judas, ele traiu Jesus por dinheiro. Ele vendeu Jesus. Mas por quê? Porque o inimigo ele conseguiu adentrar. Não é diferente hoje. Muitas pessoas estão sendo usadas por Satanás, vamos trair fulano para nós ter uma boa posição. Muitos querem crescer às custas de derribar o outro, de puxar o tapete do outro. Só que não foi para isso que Jesus nos chamou. Só que o inimigo ele tem conseguido achar esta falha no ser humano.
O inimigo tem conseguido adentrar e dizer, não, se nós conseguir puxar o tapete dele, nós vamos crescer mais rápido. Não espera o tempo de Deus e vem com engano, vamos derribar ele. Judas traiu Jesus por moedas, por dinheiro, por posição. Hoje está igual. Muitos estão sendo atraídos por Satanás por essa posição. O inimigo também, irmão, ele escraviza a pessoa, que é o nosso quarto. O inimigo, ele escraviza as pessoas. Satanás, ele não tem dó. O que ele puder fazer para acabar com a vida do ser humano, ele faz. O que ele puder fazer para destruir a vida do ser humano, ele vai destruir, irmãos. Ele vai destruir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 26. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. Abra a tua Bíblia aí também. Sempre que eu digo, irmão, usa a Bíblia, papel e caneta para anotar as referências, para anotar tudo que eu falo para vocês entenderem e compreender o que é que eu estou querendo passar para os irmãos pela direção do Espírito Santo. 2 Timóteo, capítulo 2, 26 diz assim, ó, e tornaram a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. Então, Paulo ele está instruindo a Timóteo aqui para que ele possa ter uma conduta de seguir com aqueles que se afastam da pureza ou da sã doutrina e da pureza cristã. Como é que ele tem que andar? Mas o inimigo ele tem armado laços. O inimigo ele escraviza a pessoa ao ponto da pessoa não ter mais desejo. E Paulo estava instruindo a Timóteo. Então tem pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás. Essa é a quarta estratégia de Satanás. Pastor, qual é a quinta estratégia que o inimigo usa? A quinta estratégia que ele usa para matar o cristão é enfraquecer a fé do crente. Lucas 22, 32, olha o que a Bíblia vai dizer. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Satanás aqui, ele pediu para se ir andar com Pedro, a Jesus. Falou, Jesus, eu quero se ir andar com Pedro. Eu quero usar ele. Eu quero enfraquecer a fé dele. Eu quero destruir ele, anda com o Senhor, mas me deixa andar com ele. Aí Jesus disse, não, ele não está preparado. Mas eu roguei por ti, Pedro. Olha o que Jesus está dizendo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Satanás ele vai tentar enfraquecer a fé. Porque o inimigo ele usa essa estratégia. Vamos enfraquecer, vamos desanimar. O sexto e um dos mais importantes, a estratégia que o inimigo usa para derribar o cristão é enganar com doutrinas demoníacas. O inimigo ele tem levantado pessoas com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, doutrinas de Satanás, para tentar fazer com que o homem perca a fé, perca o desejo de conhecer a verdadeira palavra, a verdadeira santidade. Abra comigo aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5. Mas vamos ler o 1 aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz, o que é que o Espírito diz? Que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé. O que é isso? Pessoas que têm a palavra de Deus, mas eles dão ouvido a enganadores, a espíritos de enganadores, dá ouvido à doutrina de demônios, e eles acham que a palavra não é aquilo que realmente é. Por quê? Porque muitas, é aí onde eu digo que a teologia tem bagunçado muito a mente do povo, porque um ensina uma coisa, outro ensina outra. Mas eu quero te dizer algo neste dia de hoje, é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e você não vai ser enganado por ninguém. Porque muitos têm dado ouvido a espíritos enganadores. Lembra de Adão e Eva? Eva deu ouvido ao espírito enganador e ela morreu espiritualmente. Então, quando nós damos ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios,
nós se afastamos de Deus e achamos que nós estamos certos e a palavra está errada. Como muitos estão dizendo, temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia vai dizer em Jeremias: eu velo para cumprir a minha palavra. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não hão de passar. Então vigiemos, irmãos, porque o diabo ele anda bramando ao derredor buscando a quem possa tragar. Vigiemos. Muitos têm se apostatado da fé. Muitos têm se afastado da fé. Muitos têm dado ouvido. Mas, pastor, como combater tudo isso? Como combater essas estratégias de Satanás? Como combater esses malefícios? Aí Jesus vai dizer, anote aí no teu caderno. Primeiro, nós iremos vencer através da palavra. É a palavra. Abra comigo aí Mateus capítulo 4, versículo 4. Olha o que é que o texto sagrado vai nos dizer. Jesus ele foi tentado por Satanás. Só que Satanás ele falou assim, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí ele vai dizer, e ele porém respondendo, ele quem? Jesus. E diz, está escrito. Então a gente vence Satanás pela palavra. É através da palavra que nós somos vitoriosos. É através da palavra que nós alcançamos tudo diante de Deus. Satanás ele vai usar estratégia. Só que Jesus vai dizer, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É através da palavra que nós vencemos tudo, irmão. O inimigo pode até tentar nos enganar, mas quando nós vamos com a palavra, ninguém consegue parar aqueles que é temente a Deus. É através da palavra de Deus. Quando nós buscamos a palavra, quando nós desejamos a palavra, por quê? Porque o diabo ele vai nos tentar, ele vai nos trazer palavras, ele vai nos trazer coisas para fazer com que nós tenhamos dúvida, porque Satanás ele trabalha com a dúvida, mas é através da palavra que nós vencemos tudo. Você quer ver uma coisa? Abra aí Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Olha o que Jesus ele vai dizer no Sermão do Monte, irmão. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Correram rios, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém ela não caiu, porque ela estava edificada na rocha. Então, quando nós ouvimos esta palavra, nós alimentamos dela dentro do nosso coração, pode vir Satanás, pode vir legião, pode vir tempestade, dificuldade, pode vir luta. Nós estamos alicerçados aonde? Na palavra. A palavra é a rocha que nos assegura diante das adversidades. É por isso que é através da palavra que nós vencemos o maligno. Por quê? Porque quem está debaixo da obediência dessa palavra, o inimigo não toca. Ele pode até querer tocar. Ele pode até tentar tocar, mas ele não consegue tocar. Por quê? Porque a palavra é quem assegura o cristão. Porque quando nós ouvimos, é por isso que Tiago, ele vai dizer, não sede apenas ouvinte, mas praticante desta palavra. Há duas diferenças. Ouvir é uma coisa, praticar é outra. Mas ele disse, ouve e pratica ela. Porque quando nós ouvimos a palavra e praticamos ela, o inimigo ele não tem poder sobre nós. Por quê? Porque a palavra é a própria boca de Deus. Quando nós obedecemos ela, vai cumprir Tiago capítulo 4. Ele vai dizer o que, Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós obedecemos a palavra, nós obedecemos a Deus. E o inimigo ele não tem domínio, ele não tem poder sobre nós. Aí João também ele vai escrever no capítulo 17, no verso 17 diz assim, santifica-os. Olha o que João vai dizer. Santifica-os na verdade. Oh, glória. A tua palavra é a verdade.
É a palavra de Deus. João falou no capítulo 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí vai dizer no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é através da palavra que nós alcançamos a vitória diante do inimigo. Então a primeira arma espiritual do cristão é a palavra. A segunda arma espiritual do cristão, pastor, qual é? A segunda arma espiritual do cristão é a oração. Sem oração é impossível nós alcançarmos algo diante de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração é a segunda arma espiritual poderosa do cristão. Não pode faltar a oração na vida do cristão. Paulo exorta a igreja a Éfeso dizendo: ora em todo tempo, não deixe de orar. Porque a oração é algo que tem que ser na súplica, na adoração, na vigilância e na perseverança. É porque orai sem cessar. O cristão não pode perder o desejo de orar. Quando o cristão perde o desejo de orar, nós perdemos para Satanás. Mas quando nós temos essa arma na nossa vida, o inimigo ele pode até tentar, mas ele não consegue. Por quê? Porque a palavra de Deus e a oração juntas, oh glória, é algo sobrenatural diante do reino espiritual. Salmo 55, 17 diz assim, ó: de tarde, de manhã, ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Irmão, escute isso aqui, ó. Pela tarde, de manhã e ao meio-dia. Irmãos, 3 vezes por dia Davi orava a Deus. 3 vezes, irmão. No mínimo, 1 hora de oração por dia. No mínimo, de oração que o crente tem que ter. No mínimo, irmãos. E o máximo é o tanto que você aguentar. Mas Davi disse: mas eu invoquei ao Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e meio-dia. De tarde, de manhã e meio-dia. Clamei, ele ouviu a minha voz. A oração é a arma da vitória. Só que Paulo disse: orai e também vigiai. Jesus disse: ore e vigiai. Vigiai e orai. Porque sem vigilância, só oração não vai adiantar nada. Eu posso ter a minha vida inteira de oração. Se não tiver vigilância, não valeu de nada. Eu posso orar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Se eu não vigiar, não serviu de nada a minha oração. Por quê? Porque a qualquer momento eu posso errar. É por isso, vigiai e orai, para que não caís em tentação. Foi Jesus que falou. Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então a segunda arma do cristão é a oração. Sem a oração, nós não alcançamos nada. Pastor, qual é a terceira arma espiritual do cristão? Irmãos, a terceira arma espiritual do cristão é jejum. Porque através do jejum nós alcançamos a orientação divina. É através do jejum que nós alcançamos a graça do Espírito Santo. Porque o jejum, irmãos, ele serve não somente para nossa saúde, mas também para um âmbito espiritual. O jejum é uma das armas mais poderosas. Eu gravei um vídeo aqui no canal, se você puder ir lá, um vídeo sobre o jejum. O poder que tem o jejum. E o jejum aqui também ele é a terceira arma que eu separei para os irmãos. A terceira arma do cristão. Olha para você ver. Êxodo capítulo 34, versículo 28. Diz assim: escreve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Quem que esteve? Moisés. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tuas tábuas do concerto dos 10 mandamentos.
Então Moisés estava diante de Deus através do jejum, buscando o quê? Orientação divina. O jejum ele serve para nós ter orientação divina. Jesus ele jejuou. Para quê? Para vencer a tentação no deserto. A Bíblia diz que foi 40 dias de jejum. Depois ele teve fome. E ele disse para os discípulos fazer os mesmos. Os discípulos iam fazer o mesmo. Em Mateus capítulo 9, 14 a 17. E Lucas capítulo 5, do 33 ao 39. Jesus disse, vocês também vão jejuar. Quando eu for para o Pai, vocês vão jejuar. A igreja primitiva, irmãos, ela observava a prática do jejum. Atos capítulo 13, através do jejum, através da oração e através da palavra, eles tiveram orientação de Deus. Para quê? Para separar Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Então, essas armas espirituais, ela consegue combater tanto o nosso inimigo e também conseguimos ter mais intimidade com Deus ao ponto dele nos orientar. Paulo jejuava por ocasião do seu ministério em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. E também no capítulo 11, 27, quando Paulo orou pelo seu ministério. Nós temos que jejuar, nós temos que orar. Então, o jejum ele é uma arma poderosa contra as armas do inimigo. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós estamos matando a nossa carne. Matando o desejo da carne. Matando a vontade da carne ao ponto de nós ter agora o desejo pelas coisas de Deus. Então, quando nós jejuamos, irmãos, quando nós oramos e quando nós temos a palavra de Deus, aí nós fazemos que nem o pastor Marcos Feliciano. Sai da frente, Satanás, porque nós estamos em guerra. Então essas três armas que eu apresentei para os irmãos, a palavra, o jejum e a oração, são as três armas que o cristão tem que usar, não é deve não, tem que usar na sua vida para ter uma vida bem-sucedida, para ter comunhão com o Pai e para vencer os desejos da carne, para vencer os prazeres do mundo. É através dessas três armas espirituais. Então, se esse vídeo ele foi bênção para você, compartilhe, comente, deixe o teu like para que mais pessoas possam ser abençoadas. Porque quando você deixa o teu like e comenta, o YouTube ele vê que esse vídeo é relevante e para mais pessoas também serem recomendados para que eles possam aprender. Então, irmãos, eu peço aos irmãos, deixe aí teu comentário, tua dúvida, que nós estaremos tirando as dúvidas de qualquer pessoa aqui em vídeo. Amém? Então vamos lá, rumo aos 100 inscritos nesse canal Erivan Abreu Oficial. Que o eterno Deus te abençoe, em nome de Jesus.